Olá, meu amigo, minha amiga, que dia especial hoje. Hoje é sábado, hoje é dia de buscar ao Senhor de maneira muito especial. Hoje é dia de ir à igreja, hoje é dia de louvar o nome de Deus, hoje é dia de fazer coisas boas para o próximo, hoje é dia de pregar o Evangelho, hoje é dia de esperança, hoje é dia de alegria. Que bom estar com você nesse dia, que bom juntos meditarmos na palavra do Senhor logo cedinho, de manhã cedo, ouvir a voz do Senhor. Mesmo que a gente tenha planos de ir à igreja daqui a pouquinho, agora cedo, levante-se e busque ao Senhor, leia a Bíblia, ouça a voz de Deus, porque é crucial, é importante que a gente priorize isso todos os dias e quanto mais no dia do Senhor. Hoje, você sabe, nesse mês nós estamos estudando o livro de Salmos e temos muitas lições bonitas espirituais. Hoje a gente vai ler de maneira especial o Salmo 68. Eu quero ler com você alguns textos desse salmo. Ele é um salmo que tem muita coisa bonita para a gente. Ele é um salmo grande, relativamente, ele tem 35 versículos. Nós não vamos ler todos os versos. Eu selecionei como prioridade alguns versículos somente. Então, por exemplo, o primeiro verso que eu selecionei aqui, ou os primeiros versos, são os versos 4 até o versículo 6, que diz o seguinte: Cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Que lindo texto. Esse texto, a Bíblia que eu tenho aqui, que é a Bíblia com comentários Andrews, ela comenta o seguinte no versículo 5. Ela diz: o Deus magnífico e digno de louvor se importa até mesmo com os mais fracos da sociedade, com os órfãos, com as viúvas, com os solitários, com os prisioneiros e com os pobres. Além disso, o Salmo apresenta para a gente outras lições bem interessantes. Estamos numa conversa aqui. Lembre-se de que o Reavivados por Sua Palavra é um programa de leitura da Bíblia diária, né? Então você, além de ler, ouvir a voz de Deus para você e motivar-se com o que Deus vai te ensinar, tuita também isso, coloca no seu Twitter, coloca no Facebook, enfim, nas suas mídias sociais, no Instagram, aquilo que você utilizar, para divulgar para outras pessoas também com a hashtag RPSP, divulgar a palavra de Deus. O Salmo continua dizendo o seguinte para a gente, ó. Ele diz no verso 14 que Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é onipotente, ele não conhece limitações. O Salmo também diz o seguinte no versículo 17. Diz assim, vou ler todo o verso 17. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares e milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Olha, esse texto para mim falou assim de maneira assim bem próxima. Porque o texto diz o seguinte, o Sinai tornou-se em santuário. O que é o Sinai? O Sinai era um monte, uma montanha. Mas com a presença de Deus, o Sinai transformou-se no santuário, na casa de Deus. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra Mateus capítulo 18, versículo 20, quando Jesus disse o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, se nós nos reunimos para adorar o Senhor em um pequeno grupo, na casa do João, na terça-feira à noite, Deus está ali no meio deles e aquele lugar é o santuário, é a casa do Senhor. Nós temos um pequeno grupo, eu pertenço a um pequeno grupo. Toda sexta-feira à noite, esse pequeno grupo se reúne no condomínio onde nós moramos. Ali, toda sexta-feira à noite, quando nós nos reunimos para adorar e para louvar o nome do Senhor, ali é um santuário. Nós nos reunimos geralmente na garagem de nossas casas, mas aquela garagem transforma-se agora em um santuário, porque Deus está presente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos adorando o nome do Senhor, Ele estará presente.
onde o povo de Deus está adorando e clamando e louvando o nome do Senhor embaixo de uma árvore, dentro de uma capela, numa igreja bem construída, de última geração, na sua casa, num pequeno grupo, numa classe de escola sabatina, onde você estiver, dentro de uma unidade, de um clube de desbravadores, num quarto de hospital, onde você estiver adorando e louvando o nome do Senhor, ali será um santuário, Deus estará presente. E isso fala muito ao meu coração. Outro texto que eu sublinhei aqui, eu quero convidá-lo para que você sublinhe sua Bíblia também, é o texto que está no versículo 18. O texto diz o seguinte: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Levaste cativo o cativeiro. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. O que significa isso? Nós entendemos melhor quando nós vamos lá para o Novo Testamento. Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, eu até selecionei o texto aqui, a partir do verso 8. Abra sua Bíblia aí, Efésios 4, deixa eu marcar aqui, porque eu vou voltar depois, marca ele na sua Bíblia também, e vai comigo lá para Efésios, capítulo 4. Abriu a sua Bíblia? Diz o seguinte, ó. A partir do verso 8, Paulo diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando de Jesus Cristo, Paulo aqui, ele levou cativo o cativeiro, a mesma palavra ou as mesmas palavras que são usadas lá pelo salmista. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que o texto está dizendo então, está se referindo aqui, é quase que ali no Salmo que nós lemos, no versículo 18, né? Ele diz o seguinte, que Cristo, é como se fosse uma profecia, Cristo, ele levou cativo o cativeiro, ele rompeu os grilhões da morte, ele venceu Satanás e ele pode nos dar a vitória porque ele já é um vencedor. Ele pode dar a vitória. Essa é uma outra mensagem magnífica do Salmo. E se a gente linka com o texto que o apóstolo Paulo menciona lá no Novo Testamento, ele diz o seguinte, já que somos vencedores pelo poder de Cristo Jesus, nós recebemos de presente de Jesus dons espirituais para nós crescermos na fé, para a edificação do corpo de Cristo, para nós evangelizarmos os nossos amigos. Ou seja, através daquilo que nós sabemos fazer, que são dádivas de Deus, os dons, os talentos, são dádivas de Deus, nós devemos então transmitir esperança. O Salmo 68 aponta para isso, mas o Salmo diz mais. Há outros versos bonitos aqui. Por exemplo, o versículo 19 diz o seguinte, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Olha só que coisa linda. Esse texto me leva para Mateus, capítulo 11. Você lembra o que diz lá? Bom, presta atenção. Ó. O versículo 19 diz, bendito seja o Senhor que dia a dia, não é de vez em quando, dia a dia, ele leva o nosso fardo. E o que diz lá em Mateus? Também marquei aqui, vamos ler comigo? Mateus capítulo 11 diz o seguinte. Olha só, a partir do versículo 28. Eu vou ler contigo e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, Deus alivia os nossos fardos. E Jesus faz um convite. E o convite que Ele faz nesta manhã para você é o seguinte,
Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o convite de Jesus, e o salmista diz: bendito seja o Senhor, porque Ele dia a dia leva o nosso fardo. Qual é o teu fardo? Qual é o fardo que você está carregando, que às vezes é pesado demais, você não consegue carregar? Não tenha medo, amigo. Deus vai levar o teu fardo se você entregar para Ele, mas não pegue de volta, entregue nas suas mãos e deixa para Ele. Ele vai levar o fardo que talvez você não consiga levar. Vamos entregar nas mãos do Senhor o nosso fardo agora? Eu quero orar com você. Feche a sua Bíblia. Vamos então colocar a mão sobre a palavra de Deus e vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nesse momento eu te louvo, porque dia a dia o Senhor leva o nosso fardo. Dia a dia o Senhor cuida de nós. Dia a dia o Senhor intercede por nós pecadores. Dia a dia o Senhor nos carrega no colo. E por isso eu te louvo, eu te agradeço e entrego nas tuas mãos os meus e os fardos dos meus amigos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos atendeu agora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe, que nesse dia você seja reavivado por sua palavra.